aluno, espero que você esteja bem, se cuidando bastante. Estamos dando início à nossa última teleaula da disciplina de Políticas Públicas da Educação Básica. Como você sabe, eu sou a Natália. A temática desta aula é sobre o Plano Nacional de Educação. Já estudamos aspectos bem interessantes ao longo de aulas que tivemos, analisamos o papel das políticas educacionais para toda a organização, sistematização da nossa educação brasileira, conhecemos normativas fundamentais que dão toda a diretriz para a organização dessa estrutura educacional, como a Constituição de 88, como a LDB, estudamos conceitos cruciais para todo esse processo de entendimento, como a gestão democrática, como ouvimos falar da gestão democrática. E também estudamos sobre o funcionamento da educação brasileira, estudamos sobre o financiamento, foi a discussão da nossa última aula, entendendo o que é o Fundeb, o seu papel, pensando também as perspectivas atuais, né, das novas discussões sobre o financiamento. A necessidade de sempre estarmos problematizando e analisando toda essa conjuntura. E na nossa última aula, nós iremos conhecer, então, um plano que oportuniza para nós pensarmos algumas melhorias na educação. Claro que a gente sempre vai ter aquela análise crítica, pensando todos os limites, mas também as possibilidades que o PNE oportuniza para a nossa educação. Então, nós vamos iniciar a contextualização. Aluno, eu já coloco como primeiro ponto da nossa contextualização a necessidade de conhecermos o contexto histórico da criação do Plano Nacional de Educação vigente. Então, ele vem para suprir uma demanda que está colocada na Constituição Federal de 88. É um plano que visa oportunizar melhorias. Então, a gente analisa algumas lacunas que temos na nossa educação brasileira e, a partir dessa análise, a gente vai elencar o que precisa ser aperfeiçoado. Algo bem interessante é que o PNE, ele discute vários temas da educação, de várias demandas, desde o olhar para os alunos, para as etapas de ensino, para as modalidades, para os professores e para toda a organização da escola, a partir da gestão, dentre outros aspectos que a gente encontra. Então, entender esse contexto, qual é a sua origem, é fundamental para a gente avançar nos estudos desta última teleaula. Vamos ver outra questão. Nós iremos conhecer as metas e estratégias apresentadas para a educação. Então, o PNE atual, ele é constituído por 20 metas. Cada meta é constituída por várias estratégias para que ela possa acontecer. E a gente vai entender também algo bem interessante, é que poderemos observar o papel das diferentes instâncias administrativas para o cumprimento do PNE. Então, como município, como estado, como Distrito Federal, ele deve se organizar para que tudo que está colocado nesse plano em âmbito nacional se materializa em cada uma das realidades educativas que temos no nosso país. E, por fim, vamos ver o último ponto. Além do PNE, nós também iremos estudar o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entenderemos o seu papel frente aos programas educacionais. Então, esse fundo, ele oportuniza investimentos, recursos, para que os programas educacionais, eles aconteçam. E é bem interessante porque nessa aula nós iremos conhecer vários programas que temos na nossa realidade educacional brasileira, cada um com uma temática diferente. Temos programas vinculados à alimentação escolar, ao transporte, à biblioteca, à formação na escola. Então, apesar de serem frentes diferentes, eles têm um objetivo em comum, que é possibilitar melhorias na nossa educação brasileira. Então, nós também iremos realizar estudos, reflexões sobre programas e, claro, a gente vai analisar todos esses conhecimentos e pensando na aplicabilidade deles na realidade educativa. Sendo assim, estamos finalizando a nossa contextualização.
Neste momento, iremos realizar um estudo do conceito que vincula Plano Nacional de Educação e as etapas de ensino. Então, o que é o PNE, o seu ano de vigência, né, seu período, na verdade, de vigência, quais são as finalidades desse PNE e quais são as metas vinculadas às etapas de ensino. Desta forma, vamos dar início às nossas análises. Eu coloco aqui, aluno, o seguinte: o plano atual é de 10 anos. Então, se iniciou em 2014 e vai até 2024. E ele segue normativas apresentadas na nossa Constituição de 88. Então, o plano atual, né, a Lei 13.005 de 2014 foi sancionada neste respectivo ano, e ainda no governo Dilma. E o PNE, ele é composto por 20 metas, e cada meta tem várias estratégias para a gente pensar algumas possibilidades de melhoria da nossa educação brasileira. E algo que é muito interessante é que esse PNE, ele foi construído para responder a uma demanda colocada na Constituição. Se a gente abrir a Constituição e olhar o artigo 214, colocada a necessidade de um plano plurianual para a gente tentar melhorar as condições educacionais e combater várias precariedades que nós ainda temos na nossa realidade brasileira. Então, o PNE, ele é muito importante e ele deve acontecer na realidade. Por isso que tem que ter todo o acompanhamento, o monitoramento, porque não basta a gente ter apenas as metas, elas têm que serem materializadas em cada um dos contextos das realidades educacionais brasileiras. Dando continuidade, aqui eu também trago, aluno, que o PNE, ele deve subsidiar a organização dos planos dos estados, municípios e do Distrito Federal. Você pode perguntar assim: tá, professora, a gente tem um plano nacional, observar se o que está colocado lá nas metas do plano nacional vai acontecer aqui na minha cidade, por exemplo. É justamente por essa organização. Então, a partir desse plano nacional, os municípios, né, as redes de ensino municipais, estaduais e também a rede de ensino do Distrito Federal devem utilizar esse plano para subsidiar o seu próprio plano. Então, por exemplo, o município tem que ter um plano municipal de educação. Ele vai analisar o plano nacional, vai olhar as demandas que ele tem, que a população, que a educação daquela rede possui, e construir o seu plano municipal. E a partir dessa construção e também dessas metas implementadas na realidade, a gente consegue responder às exigências colocadas no PNE. Então, é importante a gente, claro, a União dando todo o suporte para que isso aconteça de fato. Dando continuidade, neste momento nós vamos pensar sobre as prioridades do Plano Nacional de Educação. Então eu apresento inicialmente duas: o respeito aos direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental. É necessário ressaltar, né, principalmente quando a gente pensa esse respeito aos direitos humanos, que o Plano Nacional, ele é um esforço para a gente conseguir combater várias desigualdades que são estruturais na nossa educação brasileira. Então, quando você analisa a história da educação, a gente tem precariedade e desigualdade desde do Brasil colônia, né? Quando a gente tinha ali a educação dos indígenas, diferente da educação dos portugueses. Então, essa desigualdade na nossa realidade, e é claro que a gente não vai culpabilizar a população, mas essa estrutura que não deu o suporte adequado para que vários processos escolares acontecessem. Então, o PNE, ele tem esse viés de possibilitar alguns avanços dessas desigualdades, e é por isso que tem essa questão do respeito aos direitos humanos também. Dando continuidade, ainda nessa linha, a gente não pode deixar de pensar enquanto prioridade do Plano Nacional de Educação a valorização da diversidade e também dos profissionais da educação. Quando a gente fala da diversidade, é justamente a gente entender que todo mundo aprende. Isso é algo que você tem que ter sempre claro em qualquer momento da sua carreira, trabalhando enquanto professor, independentemente das
que os seus alunos possam apresentar, e são inúmeras, né, que a gente tem a escola, ninguém é igual a ninguém, cada um tem as suas necessidades, suas potencialidades, e é muito interessante que nós temos metas específicas no PNE que traz a questão da valorização dessa diversidade e da possibilidade de a gente dar condições para que as pessoas elas aprendam, para que elas tenham acesso e suporte para que a escolarização aconteça. E ligando com essa questão, a gente não pode também deixar de pensar o papel dos professores, a condição que esses profissionais eles devem ter assegurados para realizar o trabalho deles da melhor forma possível. E agora eu vou começar a te apresentar algumas metas que a gente encontra lá no PNE. Vamos iniciar pela meta 1, que ela diz sobre a universalização infantil, né, das crianças de 4 a 5 anos. Algo que é bem interessante é a gente perceber que essas 3 metas que eu vou apresentar neste momento, elas estão ligadas com a Emenda Constitucional 59 de 2009, que fala da idade obrigatória, né, que todos os brasileiros de 4 a 17 anos, eles devem estar inseridos em processos escolares. Quando a gente pensa a meta número 1, é justamente isso, universalizar. Ou seja, possibilitar para toda criança que tenha a faixa etária entre 4 a 5 anos o acesso à escola. E também a gente encontra nessa mesma meta a necessidade de ampliar e garantir que as crianças também que estejam na creche, ou seja, os alunos de 0 a 3 anos, também tenham condições de estarem inseridos infantil. Então, eles pretendem, né? A meta coloca que atingir no mínimo 50% dessas crianças e oportunizar para as mesmas o acesso às creches. Dando continuidade, aqui eu apresento a meta 2, que fala sobre a universalização do ensino fundamental de 9 anos. Então, nós temos ali os alunos. Algo bem interessante nessa meta é que se coloca o seguinte, e possibilitar que pelo menos 95% desses alunos eles estejam se escolarizando na idade adequada. Então, aqui também é um ponto bem interessante dessa meta, né? Porque a defasagem da série, infelizmente, é um problema educacional e a gente tem que combater isso. Então, dando condições para que as crianças, os jovens, eles se escolarizem também na idade adequada. E por fim, vamos conhecer a meta 3, que vai falar sobre o ensino médio, então universalizar o ensino médio para os nossos jovens de 15 a 17 anos. Então, que eles estejam inseridos em processos escolares, tendo condições de ter acesso ao conhecimento. E algo muito interessante é que dando para eles todo esse suporte para que eles possam também ingressar depois no ensino superior. É necessário a gente ampliar o acesso ao ensino superior e esses jovens tenham condições, a partir do saber apropriado na educação básica, que eles possam ingressar neste nível de ensino. Sendo assim, estamos finalizando o estudo sobre este conceito. Neste instante, vamos começar a pensar a resolução de situação-problema que reflete sobre Plano Nacional de Educação e também as etapas de ensino. Antes de iniciarmos toda a nossa discussão, nós temos uma realidade hipotética para pensarmos e, à luz do conhecimento, tentar refletir sobre algumas possibilidades de resolução. Então, qual que é a nossa situação neste momento? Nós temos um município denominado Lousano, tem aproximadamente 30 mil habitantes. E nesse município, a gente tem a Secretaria Municipal de Educação e o secretário chama Paulo Henrique, ele é um pedagogo e ele está preocupado com a situação da rede. Tem uma organização sólida na gestão, da equipe, para pensar todos os processos, mas esse gestor, né, esse secretário, ele vislumbra melhorias para aquele espaço. Então, o que eles estão fazendo neste momento? O Paulo Henrique, ele organizou uma formação continuada, né? Então, oportunizar para os professores da rede municipal uma formação continuada. Ali tem uma professora ministrante, a Graça, que é responsável por essa formação. E a temática é justamente o Plano Nacional de Educação.
e pensar ali alguns pontos juntos para refletir sobre melhorias dentro da rede municipal de ensino. E dentre os professores, a gente tem a Silvia. Então, a Silvia é uma professora da rede municipal e o desafio deste momento, situação, problema é o seguinte: eles estão no primeiro módulo. Este primeiro módulo vai analisar, né, algumas metas colocadas no Plano Nacional de Educação. Esses professores vão fazer uma análise dessas metas. Eles deverão elencar alguns aspectos sobre essas metas. E o interessante é eles fazerem o seguinte exercício, que é o que nós iremos auxiliá-los neste momento: analisar o Plano Nacional de Educação e também refletir sobre a realidade do município de Lousano. E aí pensar como esse Plano Nacional ele pode ser implementado lá na rede municipal. Então é sobre esta questão que nós iremos auxiliar tanto a Silvia e os demais professores sobre a resolução dessa situação. E vamos começar. Aqui eu coloco, aluno, então, traçadas, né, para a gente pensar o município, e eles podem iniciar elencando algumas questões. Então, o primeiro deles, a universalização da educação infantil e da educação básica como um todo. É necessário, nesse momento de reflexão, eles pensarem o seguinte: conforme a política educacional, as instâncias administrativas, elas têm contribuições e responsabilidades. Então, quando a gente pensa as etapas de ensino, por exemplo, o que está colocado para o município? Que ele vai atuar prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. Então, o que eles vão fazer? O exercício de olhar para o PNE e pensar as metas para essas áreas prioritárias que o município ele atua. Então, a questão da educação infantil é um ponto muito importante para os professores elencarem nesse momento de discussão. Então, o que eles podem fazer? Tentar levantar alguns questionamentos sobre, o nosso município tem 30 mil habitantes. Qual que é o dado que a gente tem do levantamento de crianças que estão inseridas em processos escolares? E o número de crianças que não estão inseridas? As nossas escolas estão dando condições para a gente atender ao que está colocado no PNE, que toda criança com 4 e 5 anos estejam inseridas nas escolas de educação infantil? Então, são esses os pontos que os professores eles podem começar a elencar sobre o que está colocado ali na meta 1 e também na meta 2, porque o município também atua no ensino fundamental e essa capacitação de docentes, ali nós temos professores que atuam com os alunos que estão nessa etapa de ensino. Então, esse exercício é muito importante os professores começarem a fazer. Porque o que eles podem pensar? A gente elenca esses pontos e, ao final do curso, a gente pode levar isso para o secretário e contribuir para o Plano Municipal de Educação. Dando continuidade, também eles podem refletir sobre o combate ao analfabetismo no município e também a oferta de educação em tempo integral em todos os níveis. Isso é bem interessante, né? Nós temos pesquisas que apontam o quanto a educação em tempo integral ela traz muitas contribuições para a educação brasileira. Então, a gente pode começar desde a educação infantil, de oportunizar para essas crianças estarem inseridas na escola, né, o período integral. Claro que com recurso, a gente tem que ter condições, os professores eles devem ter todo o suporte e acesso, né, e possibilidades desde formação para pensar prática pedagógica, para pensar proposta pedagógica para essas escolas. Então, assim, o interessante desse momento de capacitação é que eles não vão apenas realizar as leituras das metas, mas eles vão pensar essas metas na realidade de Lousano. Então, tem alguma escola de educação em tempo integral? Pode ter. E se tiver, como que está sendo a condição dessa escola? Aí os professores, eles podem trazer os relatos. Às vezes ali tem um professor que trabalha em um centro de educação infantil
que oferta atendimento em tempo integral. Como que é o trabalho que é realizado na sua escola? Como que é feita toda a organização da proposta pedagógica? O currículo está vinculado à BNCC? Então, o interessante é esses momentos de discussão. Quando a gente pensa a melhoria da educação, a gente vai vinculando o que está na política, o que acontece em sala de aula. Então, não são coisas fragmentadas. É isso que é interessante a professora Graça, que é a ministrante do curso, mostrar para os professores que a política tem que ser vista lá na sala de aula, que o que está posto no PNE é para acontecer dentro da escola que ele trabalha. Tá? Então, esses são os aspectos dessa resolução de situação-problema. Vamos refletir sobre o conceito entre a interface Plano Nacional de Educação e também a questão do direito à educação. Então, neste momento, o nosso estudo sobre o PNE irá perpassar as metas que oportunizam, o combate às desigualdades e a valorização também da diversidade. Desta forma, vamos iniciar as nossas análises. Eu começo ela, aluno, trazendo a meta 10, que vai dizer sobre as matrículas para a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Então, um ponto muito interessante quando a gente pensa a EJA, o que é a EJA? A EJA é uma modalidade de ensino, da educação de jovens e adultos. Então, são pessoas que são oportunizado o aprendizado porque na idade adequada elas não tiveram condições de se escolarizar. O que é mais importante quando a gente discute a EJA? É que a culpa não é dessas pessoas, elas não se escolarizaram porque elas não quiseram. É porque não foi dada condições para que elas estivessem inseridas em processos escolares. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a política, o direito à educação, a universalização do ensino, isso foi colocado como pauta central nas discussões educacionais no final da década de 90. Em período histórico, isso foi ontem, isso é recente. Então, muitas pessoas, muitos jovens, muitos adultos, eles não puderam estudar, não foi porque eles não quiseram. É porque muitos tiveram que trabalhar desde criança, tiveram que estar inseridos nos processos de trabalho para poder ajudar a família. Então, aqui a gente vê uma questão de dívida que a nossa sociedade tem com essa população. E a EJA é um caminho para a gente combater muitas das desigualdades que a gente encontra na nossa realidade. Então, é uma modalidade extremamente importante, Nós, enquanto profissionais de educação, devemos defender o acesso de todo mundo ao ensino e principalmente dessas pessoas que não tiveram condições na idade adequada. E a gente tem no PNE algumas metas que falam sobre a EJA. Eu trouxe uma delas, que é a meta 10. Então, o que a meta 10 coloca, Oportunizar para essas pessoas, então, destinar aproximadamente 25% das matrículas no ensino fundamental e médio integrado com a educação profissional. Então, oportunizar para elas, no momento em que elas estão estudando e se apropriando do conhecimento científico nessas duas etapas de ensino, também cursos profissionalizantes para que elas possam se aperfeiçoar para atuar no mercado de trabalho. Dando continuidade. E ainda pensando sobre a educação profissional, a gente tem também a meta 11, que fala da triplicação de matrículas para a educação profissional, a educação que está ali vinculado, ao ensino médio, que é oportunizar para os nossos jovens também que se encontram nessa etapa de ensino o acesso a uma formação para que eles possam estar inseridos no mercado de trabalho após a finalização dos seus estudos na educação básica, ou até mesmo aprimorar os seus conhecimentos quando ingressarem no ensino superior. Então, a gente vê ali nessa meta algumas estratégias. Dentre essas estratégias, a gente encontra as que pensam a expansão desse serviço, principalmente no segmento público. Por isso que a gente observa fortemente os institutos federais, o quanto eles
se ampliaram, principalmente ali entre 2012, 2014, 2016, a gente tem ali uma ampliação do acesso a esse tipo de oferta de ensino, de educação profissional. Dando continuidade, a gente também tem uma meta fundamental, pensando nessa valorização da diversidade, que se refere à meta 4, da universalização do ensino para o público-alvo da educação especial. Então, essa meta, ela tem enquanto pretensão possibilitar essa universalização para essas pessoas, né, entre 4 e 17 anos, pensando na idade obrigatória, e dar todo o suporte para que elas possam se escolarizar preferencialmente na rede regular de ensino. E como que isso pode ser oportunizado? Quando a gente dá todo o respaldo a partir do atendimento educacional especializado, que são serviços complementares ou suplementares. E algo interessante que a gente observa nas estratégias, a habilidade de expansão das salas de recurso multifuncionais. Essas salas, elas são todas equipadas. Ali nós devemos ter um professor especialista que irá trabalhar com os alunos público-alvo da educação especial, esses serviços que vão dar todo o suporte para que ele possa, na sala de aula regular, se apropriar do conhecimento científico. Então, por exemplo, nós temos ali um aluno com deficiência visual, né, uma perda total da visão. Ele pode, na sala de recursos, aprender o braille e utilizar esse conhecimento para que ele possa, na sala regular, se apropriar ali das diferentes áreas do conhecimento. Então, isso é bem interessante, por isso que essa meta coloca a necessidade de pensarmos capacitação de professores para atuar com o público-alvo, a questão dos professores, de forma geral, terem formação, todo o suporte da escolarização destes alunos e também olhar esses alunos em todas as suas necessidades e especificidades. Então, pensar a interface educação especial e educação do campo, né, oportunizar para as escolas do campo também salas de recursos multifuncionais, professores capacitados para trabalhar e dar toda a condição para que esses alunos eles se apropriem do conhecimento científico. E vamos ver mais uma meta, que se refere à meta 19, que coloca a necessidade de assegurar a efetivação da gestão democrática da educação. Então, o que essa meta coloca, né? Implementar até 2 anos do início desse Plano Nacional de Educação, a efetivação da gestão democrática. Então, se a gente pensar, a lei foi sancionada em 2000. Então, já é para estar todas as escolas públicas brasileiras devem ter a gestão democrática implementada. E vale ressaltar também a necessidade da organização dos conselhos escolares para dar todo o suporte, toda a assessoria, para que esse diálogo entre comunidade, professores, gestão, esteja articulado e pensando ali os pontos frágeis da escola que precisam ser melhorados e também analisar o que foi avançado no trabalho desenvolvido em cada instituição escolar. Então, a gente sabe o quanto é importante a gestão democrática e uma meta que pense essa gestão é fundamental para a gente refletir sobre combate a desigualdades e também melhorias nos processos de ensino e também de aprendizagem. Sendo assim, estamos finalizando o estudo sobre este conceito. Teremos, enquanto resolução de situação-problema, um momento de reflexão sobre o Plano Nacional de Educação e também a questão do direito à educação. Então, refletindo sobre metas que vinculam a necessidade de valorização da diversidade, de combate às desigualdades e efetivação de uma educação que, de fato, pense as necessidades e especificidades escolares. E, para a gente poder refletir sobre todos esses aspectos, nós devemos retomar, né, a nossa situação, problema, o contexto hipotético que estamos trabalhando. O município de Lousano, com aproximadamente 30 mil habitantes, o secretário Paulo Henrique, que está pensando algumas melhorias no sistema municipal de ensino, e por isso ele organizou uma capacitação, uma formação para os professores,
vinculados ao município, que está discutindo neste momento o Plano Nacional de Educação vigente. E nessa análise, nessa reflexão, esse curso foi organizado em 4 módulos. E essa situação, problema, se refere ao segundo módulo, que vai olhar para essas metas que visam a valorização da diversidade e combate às várias precariedades que nós temos na nossa realidade educacional brasileira. E a gente tem uma professora, a Silvia, que está acompanhada de todos os outros colegas, e eles estão elencando, analisando o documento que está no PNE, olhando para a realidade do município de Lousano e elencando alguns pontos para serem aperfeiçoados no município e oportunizarem também a construção do Plano Municipal de Educação, né? Analisar e avaliar o que está acontecendo, o que já foi atingido, o que ainda precisa ser melhorado. Então, é por estas reflexões que nós iremos nos colocar no lugar desta professora, nos colocar no lugar de todos os docentes e refletirmos sobre melhorias neste contexto. Vamos iniciar essa discussão. Então, eu coloco o seguinte: os professores em formação, eles precisam considerar as necessidades de combate às precariedades e desigualdades, a partir dos seguintes aspectos. Então, o primeiro ponto, a formação de jovens e adultos. Então, analisando, né, que a rede municipal de ensino, que é a instância municipal, ela deve se responsabilizar, ela deve atuar na educação infantil e no ensino fundamental. Então, vamos pensar a educação de jovens e adultos. Essa modalidade também oportuniza o acesso deste público ao ensino fundamental. Então, qual que é um dos primeiros pontos que esses professores, a partir do diálogo, eles podem elencar? Nossas escolas municipais, quais delas ofertam a modalidade da EJA? A nossa população, né, nós temos 30 mil habitantes. Quantos cidadãos da nossa cidade não se escolarizaram na idade adequada, não concluíram o ensino médio, o ensino fundamental? Então, na verdade, essa conversa ela pode ser também realizada a partir de questionamentos para ser levado isso ao secretário municipal de educação. Porque se ele organizou esse curso para pensar melhorias no município, a gente tem que avaliar os dados que nos dão subsídio para pensar nessas melhorias e observar o papel da EJA, né? Pensar nas escolas municipais, elas estarem ofertando no período noturno, por exemplo, acesso desses jovens, desses adultos, desses idosos à educação é crucial. Porque se uma das possibilidades, uma das frentes do município é também combater o analfabetismo, a gente tem que olhar para a educação de jovens e adultos e verificar se a comunidade, se aquele contexto, as pessoas elas estão tendo oportunidade de ter a sua matrícula garantida lá nas escolas municipais para realizar o ensino fundamental, por exemplo. Então, aqui é um ponto que eles podem pensar também neste momento de discussão. Vamos ver outros aspectos. Uma outra questão é os professores refletirem a inclusão do público-alvo da educação especial. Com certeza, nós temos ali entre os docentes, professores da rede, professores regentes da sala de aula regular, professores da educação especial que atuam nas salas de recurso multifuncionais. Então, o que eles podem elencar? Nossas escolas municipais, nós temos alunos público-alvo. E isso, os professores, no diálogo, eles podem elencar. Eu tenho na minha sala tantos alunos, lá na minha escola tem uma sala de recurso, a professora de educação especial ela pode colocar lá, eu atendo tantos alunos na sala de recursos. Então, eles podem ir levantando esses dados da realidade das escolas e também pensar o seguinte: a nossa escola, né, as nossas escolas estão dando suporte para os alunos terem um acesso ao AEE, por exemplo, que é tão importante para que eles possam ter todo o suporte de estudo lá na sala regular de ensino? Não, na minha escola não tem sala de recurso. Tá, então a gente pode colocar isso aqui como um ponto para estar lá no Plano Municipal de Educação, porque está colocado no PNE que a ampliação do acesso ao AEE tem que ser garantida. E
o balanço que os professores eles podem ir fazendo, olhando para a realidade de Lousano a partir do que está colocado no Plano Nacional de Educação. E, claro, discutir a inclusão escolar é fundamental para que a gente possa avançar sobre a temática de valorização à diversidade e combate às desigualdades educacionais. E, por fim, vamos ver o último ponto, que é sobre a implementação da gestão democrática. Então, na verdade, aluno, isso teria que ser um ponto que não precisava nem ser discutido, porque se a gente analisar o Plano Nacional de Educação, a meta 19 está muito clara, que a implementação tem que acontecer até 2 anos a partir da vigência do PNE. Se o PNE ele foi colocado em 2014, em 2016 todas as escolas públicas devem ter a implementação democrática, mas esse é um ponto que os professores podem discutir. Ah, mas lá na minha escola tá falando que tem gestão democrática, mas na realidade não acontece. Tá, por que não acontece? Então são essas as problematizações que esse tipo de discussão no curso de capacitação pode ser levantada também para a gente pensar, se não acontece, vamos trabalhar para que isso se efetive também. Então, esses são os aspectos sobre a resolução dessa situação-problema. Eu tenho certeza que essas discussões, você já foi ficando empolgado, novas discussões e reflexões foram fazendo parte aí das suas análises, e agora a gente tem a interação. E eu tenho uma questão para impulsionar esse momento, me acompanhe para conhecermos. Então, aluno, a minha questão para você, quais são os desafios para a implementação do Plano Nacional de Educação vigente? Para você, qual que é a maior dificuldade para isso sair do texto e acontecer lá na realidade? Vou dar alguns instantes e volto em seguida para darmos continuidade à nossa teleaula. Gostaria de agradecer as contribuições. Podem ir mandando perguntas. Ao final da aula nós teremos outro momento também para vocês tirarem as dúvidas, tudo bem? E a primeira contribuição vem lá do polo de Piripiri, vai no Piauí. Um abraço para os alunos. Eles colocam o seguinte, ó: todos os municípios devem ter seus planos municipais de educação. É uma ação conjunta
na busca por melhorias. Os nossos alunos colocaram. Muito interessante essa questão que eles colocam. É uma ação conjunta, é um processo, é isso mesmo.